Olá, pessoal. Meu nome é Fabiane Gonçalves Malheiro, sou aluna do segundo período do curso de Engenharia de Agrimensura pela Faculdade FAMIG, FEAMIG. Vou apresentar o trabalho sobre a atividade 1, referente ao conceito de derivada, abordando a temática da relação entre a derivada e a reta tangente. A derivada é um conceito central no cálculo que descreve a taxa de variação de uma função em relação à sua variável. Em termos simples, ela mede a inclinação da curva de uma função em um ponto específico, revelando como a função muda instantaneamente. Ela fornece uma visão precisa de como uma função cresce ou decresce, sendo essencial para a análise matemática e diversas aplicações práticas, como física, economia e engenharia, onde a compreensão das taxas de mudança é vital. Definição de derivada. A derivada de uma função mede a taxa de uma variação da função em relação à sua variável independente. Representa a inclinação de uma reta tangente à curva da sua função em um ponto específico. A derivada mostra como a função está mudando exatamente naquele ponto. Se a função representa a posição de um objeto, por exemplo, a derivada fornece a velocidade instantânea do objeto. Geometricamente, a derivada no ponto x é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Isso indica se a curva está subindo ou descendo, e com que rapidez. Agora vamos falar sobre as aplicações da derivada. Na análise de funções, ela ajuda a identificar máximos e mínimos locais, pontos de inflexão e o comportamento global da função. Nos problemas de otimização, é usado para encontrar valores máximos e mínimos em problemas para aprimoramento. Na modelagem física, ela representa a velocidade, aceleração e outras taxas de variação em física e engenharia. Na economia e finanças, avalia a taxa de crescimento de funções econômicas e financeiras como custo e receita. Vamos falar sobre a reta tangente. A reta tangente é uma linha reta que toca uma curva em um ponto específico, chamado ponto de tangência, e tem a mesma inclinação da curva neste ponto. Principais pontos. No ponto de contato, a reta tangente toca a curva apenas em um ponto sem cruzá-la nesse ponto. A inclinação da reta tangente é igual à derivada da função no ponto de tangência, refletindo a taxa de variação instantânea da função. A aproximação linear na reta tangente oferece a melhor aproximação linear da curva perto do ponto de contato. A derivada de uma função em um ponto específico representa a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto. A reta tangente, por sua vez, usa essa inclinação para tocar a curva exatamente naquele ponto e fornecer uma aproximação linear da função perto desse ponto. Assim, a derivada e a reta tangente são ferramentas complementares que ajudam a entender e descrever o comportamento local de uma função, explorando a relação entre a derivada e a reta tangente. A derivada de uma função em um ponto fornece a taxa de variação instantânea da função nesse ponto. Em termos simples, é uma inclinação da curva naquele ponto. A reta tangente é uma linha reta que toca a curva exatamente no ponto de interesse e tem a mesma inclinação da curva naquele ponto. A derivada oferece uma forma de medir como a função está mudando exatamente naquele ponto. Essa mudança é representada pela inclinação da reta tangente. Na reta tangente, ao usar a inclinação fornecida pela derivada, ela se torna a melhor aproximação linear da curva da função ao redor do ponto da tangência. Em outras palavras, se você olhar para a curva muito de perto, a reta tangente parecerá com a curva. Se você conhece a derivada de uma função em um ponto, você sabe como a função está se comportando naquele ponto específico. Se está subindo, descendo ou se está em um ponto plano. A reta tangente usa essa informação de inclinação para criar uma linha que representa como a função se comporta localmente perto daquele ponto. Se a função descreve algo como a posição de um objeto, a inclinação da reta tangente indica a velocidade do objeto naquele instante. Compreender a derivada, como a inclinação da reta tangente, é fundamental para a análise de funções em cálculo.
Esse conceito não só fornece uma visão sobre como uma função muda instantaneamente, mas também é crucial para resolver problemas de otimização, modelagem e previsão em várias disciplinas. Em resumo, a derivada e a reta tangente são intimamente ligadas, com a derivada determinando a inclinação da reta tangente e assim oferecendo uma visão detalhada e prática do comportamento local de uma função. Esse entendimento é essencial para a análise matemática e suas aplicações práticas. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre o conceito geométrico de derivada e sua relação com a tangente, né? Espero que você tenha achado a explicação clara e útil. Muito obrigada.